Olá, comunidade querida do canal Paz e Bem, comunidade querida da Pós TV 247. Eu sou Mauro Lopes. Este é mais um encontro, mais uma aula do curso de espiritualidade do Faustino Teixeira, agora transformado provisoriamente em Faustino Teixeira Convida. Durante o período em que Faustino está internado em Juiz de Fora para o seu transplante de medula, ele montou uma seleção só de gente, nossa, absurda, assim, absurdo. Faustino realmente extrapolou, só de gente de primeiríssima, assim, para dar aulas de espiritualidade enquanto ele está internado. Graças a Deus, o transplante está sendo um grande sucesso. Ele está, claro, fragilizado agora, né? Está no auge do processo do que se chama pega da medula. Deu certo, né? Eu estou falando isso, não é nenhum sigilo, não. Ele já postou no Facebook, já pôs foto. Tem assim mais de 1.000 pessoas que estão acompanhando, dando a maior força. Então, a gente está à espera da recuperação do Faustino. Vai demorar mais um tempinho ainda. Acho que em agosto ou setembro ele deve estar de volta aqui. Até lá, vamos fazendo o Faustino Teixeira Convida. E quem ele convidou para hoje, vocês vão gostar demais. Vocês vão gostar demais. A gente já estava rolando uma conversa fantástica aqui antes de começar da gente iniciar a transmissão. É o Marcos Reis Pinheiro. Ele fala com a gente lá de Laranjeiras, no Rio de Janeiro, professor de filosofia da Universidade Federal Fluminense. Marcos, que bom você estar aqui com a gente, homem. Poxa, Mauro, eu que fico muito agradecido pela oportunidade, por ter a honra de fazer parte dessa, né, dessa, né, escala que o Faustino fez, desse grupo aí. Faustino é uma pessoa muito importante para mim, para minha formação. Enfim, ele é desde, né, alguns anos, naqueles seminários que ele fazia lá aí em Juiz de Fora, né, os seminários de mística comparada, e que, poxa, era alguma coisa que foi muito importante para a gente e para a consolidação do nosso grupo aqui, né? O nosso grupo aqui do Rio de Janeiro, que teve esses encontros, né, nos seminários da Floresta, lá que o Faustino Teixeira organizava, né? Teve nesses encontros uma solidificação do grupo, né? O nosso grupo Apofatiqué, de mística, aqui do Rio de Janeiro, né? E, enfim, é uma alegria poder estar aqui falando aí com você, um canal que eu também admiro muito, Mauro, admiro muito o seu trabalho, acompanho já há algum tempo e fico muito feliz dessa oportunidade aqui com você. Obrigado. Quem que participa? Bom, eu já vi que a gente vai ficar amigo, já deu para ver de primeira assim que a gente vai ficar amigo, vai ser muito bom. E quem que participa do teu grupo de mística aí no Rio de Janeiro? Esse grupo aí é uma brincadeira até, é o lugar assim que eu me sinto em casa assim no grupo, né? Apesar de ser um grupo de trabalho, né? Mas pelo menos duas outras pessoas aqui que apresentaram aqui com você, a Maria Clara Bingman e o Eduardo Losso, né? Isso. São outros dois participantes do nosso grupo que é bem grande, bem heterogêneo, assim. A gente tem gente da Universidade do Pará, né? Você tem o Josias lá, em Sergipe, você tem o Cícero Bezerra, que é também de Ciências da Religião, né? Você tem, junto com o Faustino, lá em Juiz de Fora, você tem o Edson Fernandes e o Jimmy, né? Você ainda tem pessoas que são muito queridas e muito próximos, né? Como a Cleide, o Irene, o Bruno, né? Que são pessoas que estão, cada um na sua área, mas assim, acho que o centro ali, a gente tem uma página, né? O Apofatiqué. Depois eu passo para você a página direitinho, que a gente mudou um pouco o nome, mas é uma página que apresenta todo o nosso staff lá, né, todos os pesquisadores de todas as universidades, né, e as nossas últimas produções. A gente tem feito pelo menos um evento de 2 em 2 anos, um evento bienal, que a gente apresenta as nossas produções. A gente está saindo um livro agora pela PUC do Rio, do evento que já tem uns 2, 3 anos. Mas, enfim, os pesquisadores desse grupo, o grupo Apofatiqué, né, que é uma palavra importante, eu espero poder falar sobre a palavra apofático, né, os apofáticos, né, é um grupo que concentra dois temas na pesquisa de mística. Primeiro, literatura, né, o relacionamento entre espiritualidade e literatura. Né, tanto o Eduardo quanto a Maria Clara são
Tem muita produção sobre isso, uma produção importante, acredito, no Brasil sobre isso. Eles organizaram e produziram, né, muita coisa de bastante qualidade, né, com essa relação, né, teologia, literatura, estudos de línguas, né, enfim. E, por outro lado, a gente tem a história da mística também. Né? Tanto eu quanto Cícero Bezerra, professor, né, de Sergipe, que é de ciência da religião, mas vem da filosofia, fez tese sobre Dionísio Areopagita, né, pseudo Dionísio Areopagita, que é um tema, um capítulo central, né, para a história da mística. Né? Acho que o texto Teologia Mística, né, do Dionísio Areopagita é um texto fundamental, né? E eu e outros pesquisadores também trabalham a história da mística, a mística ali no mundo grego, né? Especialmente com o neoplatonismo, com Plotino, né? Grego, digamos assim, pagão, e também o neoplatonismo cristão, né? Especialmente com Orígenes, né? Mas também com Agostinho. Né? Então, assim, são dois núcleos de pesquisa, são duas linhas de pesquisa, a gente podia dizer assim que a gente se define lá no diretório do CNPq, né, do grupo de pesquisa. O Apophatiké, então, ele se organiza em dois eixos temáticos, assim, mística, com certeza, né, esse é o primeiro, mas mística e literatura, né, e por um lado, e mística e a história da mística. Né? E agora a gente já organizou, eu tinha separado aqui o livro, mas é um livro chamado Narrativas Místicas, que a gente faz uma... Não sei se você tem um exemplar, se você não tem, Não, eu não vou mandar tenho, para ainda você. não. Vou mandar para você, Legal. Mauro, vou mandar. O Narrativas Místicas é uma coleção, né, de trechos de autores místicos, né, começando, todos cristãos, né, desde Orígenes, Gregório de Nissa, né, dos primeiros padres da igreja, dos primeiros teólogos da igreja, até contemporaneamente. Então, nesse livro, cada pesquisador fez uma apresentação daquele autor e separou um trecho importante que fala sobre a mística daquele autor, né? O que seria exatamente místico em cada um desses autores. E agora, pela Vozes, né, e isso já saiu, né? Mas agora, pela Voz, a gente está conseguindo concluir, agora nesse mês também, um livro que vai se chamar A Mística e os Místicos. Né? Então, vai ter uma primeira parte, um primeiro capítulo que eu, o Eduardo e a Maria Clara, que estamos organizando, que a gente vai escrever, né? Tá escrevendo, eles já estão até mais adiantados, eu ainda tenho que terminar, que é sobre o que é a mística, tentando conceituar isso. Né? Como a gente pode falar de um objeto de pesquisa que se chama mística, né? Por um lado. E depois a gente faz também uma apresentação de vários autores, né? Como o livro se chama A Mística e os Místicos. Né? Então, você tem vários autores místicos, e aí já são textos ensaísticos, de por volta de 10 páginas, não ensaísticos, mas né, que apresentam cada um desses autores, né, e desenvolvendo o tema da mística em cada um desses autores. Né? E a gente está bem animado com isso. Né? Nossa, muito legal. Olha, de fato, Maria Clara e Eduardo Losso vieram aqui. O Eduardo não falou exatamente sobre literatura e mística, falou sobre ateísmo e mística, foi muito legal a aula dele. E a Maria Clara sobre Clarice Lispector, foi realmente fantástica a aula dela. Já combinamos até ela e Faustino de ter mais um encontro com o Faustino presente. Vou só ficar de mediando ali, ficar assistindo ao vivo. Para falar sobre, acho que é a Hora da Estrela, que não deu tempo dela falar, ela vai falar junto com o Faustino aqui no curso. Para mim é muito impactante você falar tudo isso, porque eu não estou fora do universo acadêmico, mas como militante da mística, vamos dizer assim, durante o período em que tive a minha experiência de vida monástica, convivi demais com todos esses autores. Durante o período em que tive minha experiência de vida monástica lá no Mosteiro de São Bento de Vinhedo, e depois numa abadia cisterciense lá em Itatinga, perto de Botucatu, por quase 2 anos. Foi um tempo de mergulho fantástico também. Todos esses autores aí que você está falando são as temáticas da mística, e a mística monástica muito pautada por esses todos aí, né? Todo esse universo aí dessa turma boa aí. Legal. Esses primeiros padres, né, que você está falando. Isso, né? Os primeiros padres da igreja, especialmente. Quero saudar todo mundo que chegou para esse nosso encontro ao vivo.
Então, quarta-feira, dia 15 de julho de 2020, agora são 5 horas e 12 minutos. A gente ainda está no aperitivo do que vai ser a conversa com o Marcos. E quero saudar quem está chegando ao vivo e quem não está chegando ao vivo, quem vai ver depois. Sinta-se também muito saudado e saudada. O grande amigo Benedito Rieder, lá de... muito feliz com a notícia do sucesso do tratamento do querido mestre Faustino Teixeira, o Benedito que fala lá de Russas, no Ceará. Está todo mundo, né? Numa alegria muito grande, porque está indo muito bem. Isso é uma notícia muito boa. Marcelo de Mello, saudações queridas ao Mauro, ao Faustino, feliz também, manifestando a felicidade dele com o tratamento do Faustino. Josi Negreiros, nossa mediadora, a Rosinei Costa Papidei Agnoli, paz e bem, querida. Maria de Lourdes Gonçalves, boa tarde, um salve ao Faustino. Maria de Lourdes Martinelli, mandando também os votos dela para o nosso Faustino. Regina Parenza, Lamartine Oscar Veiga. Em geral, isso aqui é mesmo uma sala de aula, tá, Marcos? Quem entra aqui e se manifesta vem todos os encontros, acompanha o curso do Faustino rigorosamente. Eu ia falar religiosamente, mas rigorosamente é melhor. Antônio Inácio Greco, um amigo nosso lá de Santos também. Paz na sua travessia, diz ele aqui. Gente, eu estou vendo, tem uma multidão que veio para a aula aqui hoje. Eu vou só, então, falar os nomes das pessoas que estão aqui, eventualmente faço algum comentário. A Gelba Madureira, Suzane Mendonça, Maria Ivelise Araújo Pontes, a Carla Pavão, importantíssima protagonista aqui do canal Paz e Bem, assim como o nosso reverendo Eduardo Henrique, os dois aqui, Heloísa Bortoli, quem mais? Deixa me ver aqui. Letícia Buriti, Ziki de Dendê, mandando saúde, Julia, Creuza Faria, dizendo que já acompanha há bastante tempo, mas é a primeira vez que se manifesta aqui. Faustino, sensacional. Legal, Creuza. Estou aprendendo muito com vocês, é um aprendizado comum a todos nós. Quem mais? Maria de Lourdes Martinelli, assisto sempre. Ana, bem-vindo, Oliveira Santos. E o perfil Confessor. Bom, gente, chega. Vamos começar a aula. Então, a classe está aí composta, todo mundo sentado. Quem puder tomar seu café, toma, porque está frio, frio demais no sul, sudeste do Brasil. Espero que aí para cima, para o norte e nordeste, esteja um pouquinho mais quente. Marcos, estamos todos aqui querendo te ouvir para falar sobre mística, né? O mote dessa nossa aula é Philip Roth, mas imagino que ele é só o mote. Vamos caminhar por várias sendas, várias trilhas aí contigo, né, hoje. Essa história do Philip Roth, né, foi coisa do Faustino também, né? Ele leu esse livro e ele queria que alguém falasse sobre esse livro num dos encontros, né? Qual livro? É o livro do Philip Roth chamado Animal Agonizante, não é isso? Acho que é exatamente isso. É esse mesmo. O nome do... Eu confundo às vezes o nome, mas é o Animal Agonizante, né? É um livro muito impactante, fininho, do Philip Roth, que não vai ter jeito de eu não contar o final dele, não falar sobre ele. Eu acho que... então, assim, já preparo vocês, se vocês não quiserem ouvir, mas é um final que, na verdade, não estraga o livro, assim. É alguma coisa forte, impactante do livro, né? E que é um livro que me tocou muito, né? Foi a sugestão do Faustino. O Faustino virou para mim e falou: Marcos, você tem que ler esse livro aqui e falar sobre ele. Aí eu falei: tá bom, Faustino, beleza. Vindo do Faustino, eu topei. Como eu disse, eu tenho muita admiração pelo trabalho dele, não só a figura da pessoa, como tudo que ele representa aqui no Brasil e para a gente aí, nesse âmbito do estudo da mística, né? Então, eu aceitei o desafio e me tocou muito, me lembrou de várias coisas do mundo grego, né? Especialmente do chamado exercício da morte, né? E de várias coisas do que a gente pode chamar de uma espiritualidade da filosofia grega, né? Se é que a gente pode chamar assim, né? Partindo da ideia do grande, né, e genioso o Pierre Hadot, né? Pierre Hadot é digamos,
não filósofo, né? Acho que sim, ele é um filósofo também, mas ele é o estudioso da filosofia grega que transformou os estudos da filosofia grega a partir do ponto de vista, né, dos exercícios espirituais de Inácio de Loyola, né? Na verdade, o Pierre Hadot, né, ele é um classicista, né? Ele tem essa influência do tipo de estudo, de pesquisa de um classicista, mas ele teve uma abordagem da filosofia antiga se preocupando assim, que para a gente poder entender a filosofia antiga, a gente tem que entender que ela é um conjunto de exercícios. Né? A filosofia antiga ela é um conjunto de exercícios que visa transformar a vida daqueles que filosofam. Né? Essa ideia, a ideia de que a filosofia é um modo de vida. A filosofia é uma forma de estar no mundo. Então, o que faz a gente pensar é o seguinte: que tipo de noção de sabedoria está implícito na filosofia, né, para ela poder ser uma experimentação da vida? Né? A filosofia ela tem essa ideia de ser uma experimentação da vida. Mas como assim? Né? A ideia toda de você aproximar o pensamento de uma prática e tentar superar a divisão clássica entre teoria e prática. Você fazer filosofia é fazer alguma coisa com o corpo. Estou exagerando um pouco, assim, talvez, mas eu estou querendo chamar a atenção para o traço existencial da filosofia. A filosofia é uma coisa que acontece na vida das pessoas, digamos, no cotidiano. E mais ainda, eu acho que a filosofia ela é você tá espantado com o mundo. Né? Um dos conceitos que mais me tomam e me agradam da filosofia antiga é essa capacidade de você se espantar com o mundo e pensar que o nascimento do pensamento vem desse espanto bem existencial da vida que você leva no dia a dia, né? Como uma criança na fase do porquê que pergunta as coisas do mundo. Né? Então, assim, o que é a filosofia? É a prática do pensamento na vida. Sabe? Então, ela é composta de exercícios para tentar alcançar uma vida boa. Né? E um dos exercícios fundamentais é o exercício da morte, é o exercício da consciência da morte. Né? O memento moris, né? Você ter que é digamos, um capítulo importantíssimo da história dos exercícios espirituais, né? Da história da filosofia e de todos os exercícios espirituais. Né? E eu acho que foi essa conexão que eu fiz entre o Philip Roth, que o título já diz, né? Um animal agonizante. Então, a história principal ali, né? Como eu disse, é um homem que é apaixonado por não exatamente pela mulher, mas pelo corpo de uma mulher, pelos seios de uma mulher. Né? Ele é um professor, né, de estética, né? E ele tem uma certa fixação, né, em uma mulher e que ele se apaixona pelo seio daquela mulher. Só que qual é o tema? É o tema de como amar a transitoriedade. Né? É esse o tema do livro. Né? O que você faz com o amor? Porque a ideia é que ela tem um câncer no seio, né? E ela vai ter que, enfim, você desenrola esses elementos dele estar apaixonado, né, por um seio que um seio tem câncer. Né? Então, essa ambiguidade, tensão, né, ali, eu me vi que o Philip Roth, né, com todo o gênio dele, né, descreve muito bem, né, todo o tormento que para mim esse é o tema. Né? Como que a gente ama uma coisa que passa? Você percebe, Mauro? Eu acho que é o tema do exercício da morte. O que a gente faz com o nosso Eros se o Thanatos é inevitável? Né? Eu acho que a ideia é essa. O desafio é esse dessa área da filosofia. Acho que a gente poderia instituir uma área que seria a tanatologia, né? Uma investigação do que é o Thanatos. Né? E eu acho que isso tem a ver com meditar sobre a transitoriedade de tudo. Né? Meditar como que tudo
passa. Então, como eu estava dizendo, essa ideia de pensar a filosofia antiga como um conjunto de exercícios, tem um exercício principal, que é o exercício do meditar sobre a morte, do pensar sobre a morte. Isso tem repercussão. Claro, o diálogo principal de Platão é o diálogo Fédon, em que Sócrates morre, né? Esse diálogo, para mim, é uma grande obra-prima da humanidade, né? É o discurso de Sócrates um pouco antes de tomar a cicuta e de morrer, onde aparece a definição da filosofia como exercitar-se na morte, como praticar a morte, né? E o ponto todo é que falar da morte, pensar na morte e exercer a morte não é algo mórbido, necessariamente. Não é da ordem da morbidez e da depressão e da tristeza. Se ela é mórbida, se ela é deprimida e triste, é porque você ainda não sabe a potência da vida e amar a vida, porque quem ama a vida é inevitável que também ame a morte, né? Eu acho que todos essa grande... É disso que eu queria conversar com você. Queria falar sobre esses exercícios da antiguidade que compõem uma espiritualidade, da espiritualidade pensando como ascese, né? É um termo que é muito caro, né? Que ascese quer dizer exercício, né? Então, que eu acho que é alguma coisa muito forte na filosofia contemporânea. A gente ter a coragem de defender as virtudes no mundo de hoje em dia, porque na filosofia, pelo menos, depois de autores que quebram tanto com todos os padrões, você defender as virtudes, né, especialmente virtudes clássicas, né, como justiça, coragem, temperança, né, sabedoria, as 4 virtudes lá de Platão, você defender essas virtudes no mundo contemporâneo, eu acho que tem muito a ver com defender exercitar-se. O homem não veio pronto, o homem deve exercitar-se. Essa ideia da filosofia como ascese, como exercício. Eu acho que tem tudo a ver, Mauro, com o monasticismo, né? Com o nascimento do monasticismo. Pô, fala. Tava uns ruídos aqui, eu tinha emudecido. Não, 2 observações. Primeiro que, se a gente vai para a tradição inaciana, e a tradição inaciana está em alta na Igreja Católica agora, por conta do Papa Francisco, que é um jesuíta, toda a espiritualidade deles é pautada pelos exercícios espirituais, né? Toda a espiritualidade dos jesuítas e de várias outras ramos próximos ali dos jesuítas é pautado pelos chamados exercícios espirituais de Inácio de Loyola, e que é exatamente uma ideia de fazer exercício. Inclusive por um tempo, é como se você fosse para um spa espiritual, né? Fica lá 8 dias, um mês, se exercitando mesmo, né? O Pierre Hadot, então, pega que ele era inaciano também, o Pierre Hadot, né, por um tempo, e ele pega essa expressão do Inácio e transporta para a filosofia grega. Na verdade, você teria um termo na filosofia grega que você poderia chamar de exercício da alma, né, psíquico, né, não espiritual. É mais difícil, mas você tem técnica da vida, são técnicas de vida, né, como, por exemplo, ao final do dia, você pega um papel e tenta escrever. Por você tentar escrever, você já transforma o modo como você lida com o seu problema. Então, escreve o seu problema. Fala assim, estou com raiva de fulano. Essa raiva, só você ver no papel e ter esse distância. Então, o ato da escrita como exercício espiritual. Isso, por exemplo, Marco Aurélio, né, que era o imperador e era estoico também, o que a gente tem dele não é um texto que ele queria publicar, o que a gente tem dele são as meditações. O título é até Eis Realton, para mim mesmo. Né? É uma coisa que ele faz para ele mesmo. Então, os exercícios da escrita são uns tipos de exercício, você tem um exercício da rememoração, né? São todos... e essa é a ideia. Você tem que se exercitar para ganhar a possibilidade de exercer a sua potência. A sua potência veio em você, mas você tem que se exercitar para ganhar ela. Fala. É muito interessante isso, Marcos, porque, de fato, tem no grande tronco da vida monástica assentada sobre Bento de Núrcia, chamado São Bento, dos beneditinos, e aí vão saindo galhos ali, né? Os beneditinos tradicionais, os cistercienses, os trapistas, todos eles estruturam-se sobre um livro de São Bento que chama-se Regra de São Bento, que é a regra
que normatiza a vida dentro do mosteiro. E ele vai falar no início dessa regra que, olha, a vida monástica é como a vida de um exército. O centro da vida monástica é a disciplina. Então, isso implica fazer exercícios diários. E é muito interessante, porque o livro de São Bento, ele não faz nem... Ele não tem teorizações de grande espiritualidade. O negócio é o seguinte, ó, a refeição é assim que deve ser feita, na hora de dormir é assim. São prescrições muito práticas que têm como papel criar o ambiente do exercício cotidiano. Né? E uma experiência que eu tive lá foi muito interessante, que acho que, só para encerrar isso, que é depois de 3 meses no mosteiro, eu me dei conta do que eu estava fazendo lá como jornada de exercício interior. Que é, como você para tudo, né? Não tem internet, você não fala quase que o dia inteiro, só atividade manual, oração, silêncio, estudo, sozinho, né? Você fica na sua cela, né? O quarto do monge. Houve um determinado momento que eu comecei a me dar conta que eu pensava. E o meu exercício passou a ser analisar os meus pensamentos, porque o que acontece aqui fora é que a gente passa o dia pensando sem se dar conta que está pensando, né? Quando você vai para o mosteiro, você começa... É como se você desse um passo atrás em relação a você mesmo e você começa a observar. Mas por que eu pensei isso agora? De onde veio esse pensamento? Em que situações similares eu tive esse pensamento? É o exercício da vida monástica. É esse, na verdade. Que maravilha. Não, eu tenho estudado nos últimos anos muito Evagrio Pontico. Sim. Que é um autor que eu estou fascinado por ele. Eu estou completamente fascinado. Eu estou traduzindo até devagar o Tratado da Oração dele. E tem muito. E o que é orar se não prestar atenção naquilo que você está prestando atenção? Eu gosto desse redobro, que é o redobro típico da consciência reflexiva humana. Sim. Ser humano é ter consciência que a gente está tendo consciência. A gente não só vê uma pedra, né? A gente vê que está vendo aquela pedra. E olha, eu estou tendo consciência dessa pedra. Isso. Quem é esse outro eu que apareceu que tem a consciência da consciência? Essa reflexividade da consciência é alguma coisa que você pode ganhar a atenção disso ganhando uma vida interior. Né? Essa conquista da vida interior, e eu brinco muito com os meus amigos assim, quem tem uma grande vida interior nessa quarentena, porque ganhou um mundo muito grande. Porque quantas vezes a gente viaja do lado de fora e não consegue sair realmente de si mesmo? Você não acha isso, Mauro? Você vai para algum lugar, mas você fica... você come no McDonald's, que nem você come eu no McDonald's aqui. Né? Sair realmente e ir para outro lugar implica numa mudança interna. Né? A viagem interna, se você muda, você começa a descobrir milhares de coisas à sua volta que sempre existiram lá, mas que você nunca prestou atenção. Sim. Porque elas simplesmente acontecem, né? Você não estabeleceu relações com essas coisas, né? Então, tem aqui, aqui do lado da minha janela, tem esta árvore. Isso. Quando eu passo a me relacionar com ela, ela se torna em diálogo comigo, em vida. Exato. E, portanto, passa a integrar a minha vida e fazer parte desse processo reflexivo, né? Exato. E quantas coisas dentro da nossa própria psique a gente pode ganhar consciência delas se a gente praticar esse exercício de interiorização. Então, assim, isso é o centro da que a gente pode chamar de espiritualidade, mas dos exercícios filosóficos dos estoicos. Né? E, nesse sentido, a ascese monástica ela é uma continuação. Quer dizer, não sei se direta, né? É difícil. Eu tenho discussões com os amigos meus, porque é porque os estoicos são de uma intelectualidade grega, romana, né? Também, mas não a pessoa do dia a dia, né? Que ganha uma certa espiritualidade, uma certa prática. Esses primeiros movimentos monásticos, né? Que iam ali para o deserto do Egito, no norte do Egito, né? Aonde teve os Keles, que virou Celas, né? E todas as outras regiões, Nítria, né? E todas aquelas regiões ali que são regiões assim quase que lendárias do nascimento, né? Dessa prática espiritual da ascese, né? Do ascetismo. Isso tem uma influência grega, pelo menos em Evagrio, isso é bem claro, né? Ele cita assim, usa o mesmo linguajar dos estoicos, de Platão. Ele é um neoplatônico, né? O Evagrio. Então a gente está vendo
isso, a gente pode pensar em toda a filosofia não só como uma defesa teórica de alguma coisa, mas como uma prática de consciência. A palavra principal para prestar atenção dos estoicos é prosorré. É isso que você está falando. Você presta atenção você começa a prestar atenção naquilo que está acontecendo com você e nas coisas à sua volta. Então você ganha um mundo que antes você não tinha, porque você não prestava atenção. Sim, fantástico. E eu acho que a morte entra nisso, né? Se a gente vai falar, que eu acho que é isso, a finitude de tudo, porque a morte não é, claro que a nossa própria morte, ela é um evento muito radical e transformador, mas você tem pequenas mortes cotidianas, né? O amigo meu que fala, eu não fiz tantos anos, eu perdi aqueles anos. Eu não tenho mais, né? Se eu tenho 45 anos, eu não tenho mais 45. Eu já perdi aqueles anos. Agora o que eu tenho é para frente, né? O tempo ele tem essa dimensão de estar sempre perdendo, ela está sempre passando, né? Então, assim, eu acho que o exercício da morte é tomar consciência desse que está tudo passando, né? E fazer alguma coisa com seu eros, né? Com seu amor. Como é que a gente ama aquilo que passa, né? Que se transforma, né? Sim, maravilha. Esse é o objeto do seu estudo. Isso, eu acho que não, a ideia, assim, o objeto principal do meu estudo já há muitos anos é o que são esses exercícios da filosofia, né? Como que esses exercícios acontecem na filosofia, né? Todos os exercícios filosóficos. Então, eu sempre gostei muito dessa ideia, da filosofia como forma de vida. E um capítulo disso é o exercício da finitude, que como eu disse lá, nasce no Fédon, foi a minha monografia de graduação. Foi sobre o Fédon de Platão, sobre essa morte de Sócrates, né? Porque o que é incrível ali é que Sócrates está muito feliz, ele vai morrer, e ele vai tomar cicuta, ele tem 70 anos, ele foi condenado à morte pela cidade, e ele está exultante pela experiência que ele vai passar por ela. E ele fala, eu me preparei a vida toda para esse momento, né? Eu acho que as repercussões espirituais da consciência da própria morte, né? de ganhar essa atenção e o que você vai fazer com a morte, né? É uma das experiências de maior, sei lá, engrandecimento espiritual, né? Tentar falar como é que você... E eu acho que deveria ter aulas sobre a morte já para crianças, já em todas as fases, né? Porque a gente não tem uma tanatologia né, no ensino primário, né, no segundo grau, né, na faculdade, esse ramo, né, do estudo, né? Porque cada uma das escolas filosóficas propõe um determinado tipo de exercício. Os epicuristas tinham um exercício contra a morte, os estoicos têm outro exercício contra a morte, Platão tem outro exercício contra a morte, né? São várias técnicas de tentar superar o medo da morte e lidar bem com a morte. Eu acho que a psicanálise, quando fala de luto e melancolia, né, tá falando sobre uma tentativa, né, de lidar com o impossível da morte, né, com esse nó na garganta, né, que é sempre o fato das coisas passarem, os fatos das coisas não serem o que são só, mas sempre já virarem outra coisa, né? Sim. Nesse sentido, é muito especial que a gente esteja fazendo esse encontro, essa conversa aqui hoje, né, num espaço aberto por alguém que está fazendo a experiência da morte, que é o Faustino. Né? E o Faustino, que é o que ele chama, né? A grande travessia. Né? Ele está passando pela grande travessia. Eu falei para ele, Faustino, quando você sair daí, você tem que escrever um livro sobre essa experiência aí, porque... E ele fala isso, né? Que ele se sente numa experiência muito zen budista, né? Que ele se ficar, até porque lá não tem janelas para o exterior, nem nada, que é essa ideia do ficar sentado diante da parede, olhando a parede, e aí você se perdendo e se encontrando nesse silêncio de você consigo próprio, né? Eu acho que essa experiência muito forte da morte, claro, né? Você imaginar que você está fazendo um transplante da sua medula, né? Quer dizer, daquilo que te dá a vida, daquilo que gera os leucócitos e gera toda a vida no seu interior,
é muito forte, né? Como que a gente pode ter... Eu estava até pensando, poxa, mas eu vou falar realmente sobre o Philip Roth logo agora, né, que o Faustino está falando isso. E é claro, né, eu acho que essa notícia ótima aí da pega, né, da medula, e a gente está num momento de alegria, mas ao mesmo tempo, assim, é isso que você falou logo no começo, né? Essa experiência da fragilidade, né? Sim. A experiência da fragilidade, que é uma experiência de ver que a vida é muito maior do que você, né? Você é um pequeno... Eu acho que a experiência de deserto, que é uma experiência muito rica, né? Estranho que pareça, né? O deserto como paraíso, né? Né? A ideia do monge, do ficar fechado numa cela, e mesmo ali, né? Porque assim, eu gosto muito de ir para o meio do mato, aqui para Friburgo e tal, e é gostoso lá, né? Tem um monte de borboleta, tem passarinho, tem árvore, tem riachinho, é gostoso, tem uma comida, você deita. Agora, vai amar a natureza no deserto, né? E por que o deserto é menos? Então, por que a escolha do deserto? Né? Não é um masoquismo, o lance é o seguinte: eu amo a vida de tal maneira que eu quero esse desafio de amar a vida e o mundo e a natureza mesmo no deserto. Né? E por isso que no deserto a gente encontra os diabos, né? Os demônios, que é outro capítulo que tem me seduzido muito, assim. Os demônios têm me seduzido, né? Claro, né? Mas, enfim, a ideia de como que... É para isso mesmo que eles fazem, né? Tomar consciência desses demônios, que é o que o Evagrio faz, né? A divisão em 8 grandes demônios, que depois vai dar nos 7 pecados capitais, né? Isso tem... você catalogar os seus demônios e conviver com eles. Ir para o deserto é se colocar no desafio de enfrentar os seus piores demônios. E eu acho que isso que o Faustino está passando, isso que a gente passa com uma pandemia dessa, é ver o pior de nós mesmos surgindo, né? Os momentos mais egoístas, os mais desesperançosos, né? Porque você quer alguma coisa que te distraia dessa consciência disso que está te passando. E o que você tem é uma parede. Né? O que você tem é o deserto. Então, fortifica a alma porque faz você conviver com a sua fragilidade. Eu acho que isso que é tão rico, né? Não é, Mauro? Eu acho que, Mauro, que tem pessoas que naturalmente se sentem atraídas. Você está mutado. Estava mudo, estava mudo. A experiência da finitude não é uma experiência fácil, porque quando você está no auge da juventude, a ideia da morte ela é tão distante que a morte parece algo impossível. Não existe, é muito difícil na juventude, no auge da força, fazer a experiência da finitude, a não ser que você passe por situações muito particulares. Então, a experiência da finitude é uma experiência que ela vai sendo feita ao longo da vida, né? Exceto, né, é claro que tem exceções, alguém que vai estudar filosofia e se depara com o tema em si mesmo, né? Mas não é o usual, não é o normal. Mas quanto mais você vai avançando na vida, mais esse tema da finitude vai se apresentando de qualquer maneira para você. Ele se apresentará para você em algum momento. Né? E a grande questão é os exercícios espirituais, ou o exercício filosófico, no caso, como um exercício de preparação para o momento em que o tema da finitude vai se colocar de uma maneira ou de outra para você. Ótimo, exatamente. É por isso o pensar na morte, pensar na finitude, trazer esse tema como... É claro, assim, eu fiquei pensando assim, um relacionamento com a finitude, o bebê tem quando a mãe não está com o seio ali, por ter nascido, aliás. Ter nascido é ter sido expulso do paraíso, né? O nascimento, mas eu entendo isso que você está dizendo, e, claro, a consciência da finitude é alguma coisa da velhice,
né? Da velhice no sentido de que você vai tendo que se deparar com ela. Gente, se a gente não amar a vida, mesmo sendo finita, a gente não vai amar a vida nunca. Ou criando onipotências, ou criando fascismos, ou criando religiões fanáticas, né? De onipotências em que a finitude não existe, né? Esse é que é o grande... Acho que é uma grande diferença entre um cristianismo, vocês que me corrijam aí, mas pelo menos eu sinto um cristianismo que tem o pobre como opção, né? Tem a finitude, somos todos limitados, somos todos seres humanos por termos nascido. E eu acho que os mestres da suspeita, o Freud, o Nietzsche, o Marx, eles estão na mesma pegada, eles estão na mesma visada do ser humano. O ser humano é alguém finito, o ser humano é alguém que experimenta. Agora, ganhar essa consciência, elaborar esse exercício, e isso é ser um sábio, é ser um adulto, né? Ganhar a maturidade eu acho que a gente nunca ganha, vai ser sempre da ordem do desespero, se para Cristo foi, Pai, por que me abandonaste, né? Eu acho que a experiência desse abandono da divindade, desse abandono de qualquer lugar sólido, essa experiência, e por isso que a gente tem compaixão, né? Porque sabe que está todo mundo, digamos, na mesma roubada que a gente, experimentando esse vazio da vida, esse sem sentido da vida. Por que a gente nasceu? A gente foi expulso, né, do útero aconchegante, e aí a gente vai morrer daqui a pouco. Mas mesmo assim vale a vida, né? Eu acho que essa é a virada, né? Vamos fazer alguma coisa. Esse é o desafio do ser humano. Vamos fazer alguma coisa com essa finitude que nos constitui, né? Enfim, existem várias formas de ganhar, como você falou. Às vezes, alguma coisa muito cedo te mostra a finitude de forma muito radical. E muitas vezes você não tem nem como elaborar. Quando uma criança perde os pais, quando uma criança passa por um momento de uma perda muito grande. Se nem adulto consegue elaborar, por que uma criança... E também a gente pode pensar, a gente nunca está preparado para isso mesmo. Né? Claro que eu acho que, como você falou, teria que ter disciplinas. Eu acho que mesmo tinha que conversar, assim como tem que conversar sobre sexo, tem que conversar sobre a morte na escola. A gente tem que falar sobre isso. São os dois assuntos que ninguém gosta de falar, né? Que ninguém gosta de se relacionar. Né? Então, uma tanatologia, né? E é isso aí. Como que a gente vai falar da finitude, do que passa? Como que a gente vai trazer essa fala da finitude para alguma coisa mais cotidiana, mais do dia a dia, né? Para a gente poder experimentar isso de várias maneiras. Né? Legal. Bem legal. Eu acho que a ideia que eu gostaria de pensar é isso, até como a oração, né? Como esse ato de ter consciência, pelo menos lá em Evagrio, né? Esses primeiros, é um ter consciência de si, isso que você falou de prestar atenção com si mesmo, como um prestar atenção no fato que a gente vai morrer, que a gente está o tempo todo morrendo, né? E o que a vida ganha uma intensidade muito mais forte, talvez mais difícil, né? Pela essa ideia né? Dessa consciência da morte. Mas não sei quanto tempo a gente ainda tem. Como é que você está aí? Temos 15 minutos. Vamos. Podemos ir? Vamos sim. Você queria falar até alguma 15 coisa? minutos. Se quiser também, se você quiser a gente encerrar um pouco mais cedo, vamos, a gente não tem problema nenhum. Tá? Não, vamos. Bom, acho que eu queria, o que eu gostaria de falar, como esses exercícios, como eu falei, os exercícios dos estoicos, de Platão e de Epicuro, né? Esses diferentes exercícios da morte, é isso. Vamos então parar e pensar sobre isso, né? Como que a gente lida com isso, o que a gente faz com isso. Tem eu estou pensando no Faustino também, tem aquela música do Gil, né? Você sabe aquela música do Gil sobre a morte? Que fala, eu não tenho medo da morte, eu tenho medo de morrer. Né? Eu tenho medo do momento do morrer, eu não tenho medo da morte, eu tenho medo do momento de morrer. Os epicuristas, eles lidam com a morte de um jeito muito, muito interessante, assim, porque a ideia é o seguinte, a gente não vai encontrar a morte, porque quando a gente está presente, a morte não está presente. E quando a morte está presente, eu não estou presente. Eu e a morte... Porque o que é a morte? É a total ausência de sensação.
E se a única você só existe em vida para os epicuristas, né? Para os epicuristas você acaba tudo, né? Não tem nada. Os átomos se dissolvem e a vida acaba. Só existem átomos, né? Então, quando você morre, seus átomos se dissolvem e você não tem mais consciência. Então, você não vai ter consciência de que você está morto, né? Eu e a morte não vamos nos encontrar, né? Quando eu estiver morto, eu não estarei lá. Não vai ter essa frase. Então, no fundo, é quase enquanto você estiver vivo, você ainda vai estar vivo. E quando você estiver morto, então, qual é o problema? O que dá medo? Dá medo é essa passagem, né? Você percebe o que eu estou fazendo? Eu estou analisando o objeto, tentando distinguir o objeto e refletir sobre o objeto para ver se toda essa prática de reflexão, de descrição do objeto, altera as minhas emoções reativas perante aquele objeto, né? Então, esse é um exercício. Não, a ideia toda é a frase dos epicuristas é assim: a morte não é nada para nós. Né? Os epicuristas têm quatro remédios, eles chamam de tetrafármacon, e esse é um dos remédios. 4 remédios contra as 4 coisas que mais trazem dor para o homem. Né? Então, enfim, esse é um dos grandes remédios, né? É o remédio contra o medo da morte. Né? E a ideia é você raciocinar sobre isso várias vezes, diariamente, até ganhar uma reação menos angustiada com a morte. Né? Os epicuristas acreditavam numa total liberdade. Parece que o próprio Epicuro não tinha também medo da morte. Como o Sócrates apresenta, ela fala. Já que nós estamos ao vivo, agora é quarta-feira, 15 de julho, 17h48. Uhum. Inacreditável. Meu, você, como diz o Caetano, você dá sorte na vida. É assim, quem está dizendo presente aqui nesse momento? Faustino Teixeira. Ele está dando a seguinte... É um doido esse cara, que bom. É da nossa turma. No meio de uma consulta. Ele está no meio de uma consulta agora. Mas com o outro ouvido em vocês. Um abraço carinhoso. Amanhã estou indo para casa. Amanhã. Que maravilha. Nossa, Faustino indo para casa amanhã. Inacreditável. Que grande bom, notícia. Faustino. Grande notícia. Ótima notícia. Um prazer danado, né? Falamos um monte de você nessa aula de hoje, viu, Faustino? Que bom. Dessa experiência de deserto aí, né? Diga lá. Uma questão importante, né, para tematizar o combate ao medo da morte, né, que então é a ideia dos exercícios na filosofia e também na mística, né? Você mencionou esse exercício, por exemplo, da escrita, né? A escrita como um exemplo, né? Ou eu mencionei esse outro exercício monástico, né? Que é o exercício, que é o que você falou, né? Que é ter consciência da consciência, né? Então é como você dá um passo atrás em você mesmo e começa a analisar seus pensamentos, que é o que você faz na análise, né? Como analista é isso que você vai fazendo, né? Analisar seus pensamentos, suas atitudes e tudo. Mas nos primeiros tempos essa ideia, então ali século II, III, do ascetismo, eram exercícios, e isso está na tradição não apenas cristã. Se a gente vai para o hinduísmo, se a gente vai para o budismo, é a mesma ideia de que são exercícios físicos, porque não se havia a ideia de que você tem um corpo e uma alma, você é um todo. Então, quando você exercita o físico, você está exercitando seu espírito. Então, por exemplo, teve uma tradição ali no século II, III, de exercícios até ascéticos, que eram os monges das colunatas. O exercício deles tinha uma coluna de mármore e eles ficavam sentados em cima da coluna de mármore horas e horas e horas a fim. E era um exercício físico e um exercício, então, dessa consciência também, né? Então, se a gente vai no hinduísmo, você tem uma série de exercícios. O jejum é um exercício, né? É um exercício, né? Abster-se do sono e uma série de outras atividades que no budismo, no hinduísmo e na tradição cristã são feitas com esse objetivo da consciência, né? Eu acho muito legal você falar isso. Por quê? Porque, assim, é óbvio
que o modo como a gente lida com o nosso corpo afeta o modo como a gente pensa, né? Então, assim, eu queria falar do método apofático, né? Que eu acho que tem tudo a ver com a ascese, com isso que você falou. Você tem vários desejos, jejum, vigília, você tem vários desejos, e a gente está muito acostumado pelo menos alguns dos nossos desejos, a satisfazer eles imediatamente. A ideia é você não satisfazer esses desejos. Para mim, tem alguma coisa de apofático. O que é apofático? É você negar os objetos, não falar dos objetos diretamente. É um método de se falar sobre Deus. Eu estou vendo aqui, a gente está com uns 80 pessoas assistindo, fico muito feliz pela oportunidade de poder falar de apofático, né, para tanta gente, porque é um método de falar de Deus, né? E eu acho que a ascese é um método de experimentar Deus, né? Ela tem, que é o quê? Que é você... Deus não é nenhuma criatura. Então, o que você faz? Você nega todas as criaturas. Você se afasta de todas as criaturas. Você cria um espaço entre você e todas as criaturas. Todas as criaturas, até mesmo os conceitos opostos, como mal e bem. Deus não é grande, Deus não é pequeno, Deus não é mal, Deus não é bom, Deus não é o diabo e Deus não é Deus. Né? No método de negação, você tem que negar até a possibilidade, porque Deus ainda é um conceito nosso. Então, quando a gente faz essas práticas do jejum, quando a gente faz a gente está negando o nosso eu. É como se você estivesse falando, eu não sou o meu eu, né? Eu sou uma outra coisa que consegue restringir os meus impulsos e, de alguma maneira, pairar sobre eles num outro nível, né? De uma outra maneira. Não falei que meu filhinho podia participar também? Meu filhinho está me chamando aqui. Opa! Chegou na hora certa. Como ele chama? Léo, estamos chegando. Papai, Patrulha, ele quer um outro filminho. Daqui a pouco eu vou lá, Léo, já vou. Mas, enfim, essa ideia da apófase, né? de você negar. Eu acho que todos esses exercícios do corpo têm a ver com uma forma de você abrir mão de você, de alguma maneira, para experimentar um vazio e desse vazio poder se transformar. Né? Não é um masoquismo, é uma experiência que você está fazendo com você mesmo. Fica em jejum um dia, fica sem falar um dia, né? Abre mão um pouco de você para ver o que acontece na sua vida. Então, existe uma tradição desses exercícios para você poder repensar tanto você mesmo quanto a forma como você vive. Né? Eu acho que essa é a ideia. E o exercício da morte é um grande capítulo desses exercícios que você estava apontando aí. Gente querida e amiga, esse é Marcos Reis Pinheiro. Foi muito, muito legal. Ele agora vai cuidar do Léo, que é muito mais importante do que ficar falando aqui para a gente. Eu estou muito feliz de você ter visto também um filme do meu canal. Eu comecei essa história do canal, de um canal no YouTube, agora, na quarentena, né? E eu também acho que estou aqui com você muito por conta, se bem que já seria uma coisa além, né? Mas eu acho que, né, tem a ver esse momento da quarentena, né? Acho que essa coisa do Faustino já estava marcada há mais tempo, é verdade, mas não sei, acho que essas novas mídias, né, estão funcionando muito. Eu fico muito feliz de poder, né, participar assim. Não, eu vi, olha, os vídeos do Marcos são fantásticos, eu assisti 2, tem uma audiência grande mesmo, fiquei espantado para quem acabou de começar. E a gente está conversando, não sabemos ainda muito bem como, mas até amanhã nós vamos conversar de uma parceria entre o canal. Então, você procura Marcos Reis Pinheiro no YouTube, vai achar o canal dele e chega mais aí, Léo. Vai lá no banheiro. Então, Marcos Reis Pinheiro, você vai ver o canal, tem as aulas de filosofia grega, e vai iniciar agora um curso, está iniciando agora aulas, encontros sobre mística. Nós estamos conversando sobre um jeito de fazer parceria do canal do Marcos com Paz e Bem e com repercussão até sobre a Post TV 247 também. Agora nós vamos dispensar o Marcos para cuidar do Léo. Você tem quantos filhos aí? Eu tenho 2 filhos aqui. Minha outra mulher está trabalhando. Eu vou dar uma força lá. Mauro, gostei muito mesmo. Estou muito feliz de poder ter participado, tá? E vamos sim fazer essa dobradinha aí. Vai ser uma fico te honra esperando. pra mim. Acho o seu canal maravilhoso. Legal. Obrigado, fico te esperando. Vai lá cuidar dele. Estou ouvindo os gritos lá. É ótimo. Faustino, já entrou um gato ali atrás também, gente. É isso aí. Um beijo para todo mundo, gente. Um beijo. Vai lá. Obrigado.
Deixa eu ver aqui o Marcos. Pronto, saiu o Marcos, ele foi lá cuidar das crianças, deu para ver, né? Crianças. Olha, fantástica a aula do Marcos. Como eu falei, Marcos Reis Pinheiro, tem o canal dele no YouTube, vale a pena olhar. Nós estamos discutindo a possibilidade de o Paz e Bem retransmitir esses encontros dele sobre mística. Eu trago notícias em breve sobre isso. E, puxa vida, Faustino, que alegria, Faustino, alegria grande. Eu não esperava que ele tivesse alta já. Eu imaginei que iria ficar mais uns 15, 20 dias no hospital. Maravilha, grande maravilha. Agora, Faustino, só falta acabar essa quarentena para eu ir te visitar em Juiz de Fora. Vai ser uma alegria, a gente já combinou. Quero passar uns dias em Juiz de Fora com o Faustino. Vai ser muito bom mesmo. Bom, esta foi a 55ª aula, deixa eu ver, é isso mesmo? 55ª aula do curso de Faustino Teixeira, da série Faustino Convida, desta vez com o professor de filosofia da Universidade Federal Fluminense, Marcos Reis Pinheiro. No nosso próximo encontro, na próxima aula, nós vamos ter, deixa-me ver aqui direitinho como é que vai ser, um segundo só. Nosso próximo encontro vai ser na próxima quarta-feira, dia 22, com a Mariana Iannelli, Mística e Poesia. Depois nós temos, dia 29, o José Carlos Michelazzo, Desapego e Entrega, Atitudes Centrais da Meditação Zen Budista. E, finalmente, em agosto, dia 5, o Carlos Dravin, Pensar a Espiritualidade em Tempo Sombrio. Essa é a nossa agenda do Faustino Teixeira Convida. Espero que depois disso ele possa voltar e talvez a gente fazer uma sequência do Faustino Teixeira Convida, até para não massacrar muito o Faustino, já exigindo, porque o Faustino, gente, ele se prepara muito para cada uma das aulas, né? Talvez segurar um pouco essa autoexigência do Faustino e a gente pegar alguns desses convidados, pelo menos alguns deles, e refazer encontros com a presença do Faustino. Acho que seria fantástico, seria genial. E aí o Faustino ficar numa posição menos exigente, pelo menos no início, aí, no final da recuperação dele. Valeu, gente. Muito obrigado. Eu sou Mauro Lopes, esse é o canal Paz e Bem, essa é também a TV 247. Este é o curso de espiritualidade de Faustino Teixeira. Paz e Bem. Até a semana que vem.